já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar meu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde estás assentado acima de tudo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando hoje e o propósito dessa gravação é o nosso atender ao a nossa programação de libertação às terças-feiras, que acontece sempre às 20. Então você vai estar assistindo aí, você vai ter acesso a essa gravação a partir do mesmo horário que nós teríamos uma live, seria uma transmissão. E eu quero hoje fazer uma reflexão
nesse sentido da libertação, dando um tema, né, para essa gravação de libertos, livres das ofensas. Toda terça-feira, o nosso foco é libertação e a gente pega um ponto, a gente pinça alguma coisa que tem atrapalhado a nossa vida. E a ofensa é algo que atrapalha muito a nossa vida. Agora, a gente pode aprender a lidar e passar a ter uma consciência acerca da natureza das ofensas e como lidar com elas, que vai melhorar a nossa vida. Tudo isso baseado na palavra do Senhor. E eu tenho um texto para você que está no livro de Provérbios. Nós vamos ler um versículo e vamos meditar sobre as ofensas. Provérbios capítulo 26, verso 20, diz assim: sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se apaga. Palavra do Senhor. Vamos orar, Pai, apresentamos esse texto, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, esse tema das ofensas, que possamos ser despertados para uma consciência que nos traga liberdade. Nós não queremos ficar aprisionados, feridos, marcados pelas ofensas, mas queremos que o Senhor nos ajude, nos capacite no Espírito Santo a lidarmos com as ofensas, de modo que sejamos vitoriosos. Pai, ajuda a nossa vida, fortaleça nosso coração, nos abençoe através da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite no nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou falar alguns pontos, é muito importante que seja didático mesmo, tá? Eu vou falar alguns pontos aqui e vou discorrer sobre cada um deles, para que você possa ser edificado nesse sentido. Então, presta bem atenção, acompanha aí o discorrer desses pontos, porque vão te ajudar a lidar com as ofensas. Pronto. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que ofensas são armadilhas. Sempre que você estiver diante de uma ofensa, sempre que você se sentir ofendido, é preciso que você compreenda: estou diante de uma armadilha. Quando eu sei que estou diante de uma armadilha, eu tenho que tomar algumas precauções, eu tenho que saber de algumas coisas. Uma armadilha, para ter êxito, precisa ter duas coisas. Essa armadilha precisa estar escondida. Se estiver na minha cara, se eu puder olhar e identificar que é uma armadilha, eu não vou cair. Mas uma armadilha, para ter êxito, ela procura estar muito bem escondida. Então, muitas vezes, a armadilha está escondida aonde eu não posso ver. Muitas vezes, a armadilha está escondida de modo que eu não consigo identificá-la. E uma outra coisa, tem que ter uma isca. Não é? Uma boa armadilha, ela tem que ter uma isca, alguma coisa que me vai aproximar de uma armadilha que eu não estou vendo, para que eu possa cair nela. Meu irmão, só aí a gente já tem muita coisa para pensar. O que é que está escondido que eu não estou vendo por trás daquela ofensa na qual eu caio, na qual eu sou derrubado? Essa armadilha está me pegando com que tipo de isca? E aí você precisa fazer um autoexame, você precisa olhar para a sua vida e perceber quando eu sou fisgado pela armadilha. Talvez existam assuntos na sua vida a respeito dos quais, quando são tocados, você cai nessa armadilha. Não é? Coisas que talvez você nem perceba, mas que, se você for avisado, você vai passar a observar, analisar, refletir e não vai cair mais nessa armadilha. Bom, a nossa reação às ofensas sempre tem desdobramentos, não é? A gente tem um orgulho que entra em ação
e nos cega para que a gente não veja o efeito que a ofensa tem sobre a nossa vida. Quando a gente é ofendido, a única coisa que a gente consegue enxergar em nós é o papel de uma vítima. Mas o que nós não sabemos é que por trás das ofensas, as ofensas são capazes de revelar, se a gente quiser ver, elas são capazes de revelar áreas da nossa vida que não foram tratadas ainda. Tem pessoas que se ofendem com facilidade quando falam de um determinado assunto, outras pessoas são com outros assuntos, mas por trás disso existem coisas que podem ser tratadas de maneira que aquilo que te ofendia não te ofenda mais. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir, eu já falei isso algumas vezes, porque eu acho que é um exemplo muito claro para mim. Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, eu tinha uma preocupação muito grande que as pessoas avaliassem a maneira como eu dirigia, porque por ser iniciante eu achava que as pessoas iam identificar erros e iam apontar esses erros. E quando elas faziam isso, eu me sentia ferido, ofendido. Agora, como é que a gente venceu isso? A gente identificou que isso era verdadeiro e o próprio tempo que foi dando a experiência da gente não se sentir mais iniciante desmantelou essa armadilha. Então, hoje, se uma pessoa disser assim, você não dirige bem, isso para mim não é um problema. Mas já foi um grande problema. E aí, o grande salto aqui nós damos, não quando a gente deixa o tempo passar e depois de muito tempo a gente ultrapassa, não é uma ou outra armadilha, mas é quando formos ofendidos percebermos que tem alguma coisa ali. Eu ficaria muito feliz, não é? Eu sei que não posso voltar mais atrás, mas se eu soubesse o que eu hoje sei sobre ofensas, eu venceria naquele momento em que elas estavam acontecendo, sabotando a minha vida. Então eu preciso compreender que, assim como eu poderia ter tido uma outra atitude em relação àquilo que me ofendia no passado, eu posso ter uma atitude diferente hoje. E aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você está interessado em checar isso ou você vai continuar se ofendendo, se ferindo, reagindo, deixando o teu orgulho dominar você? E esse domínio nunca traz saúde, ele sempre traz doença, ele sempre traz marcas, ele sempre fere, não é? Ele sempre macula alguma coisa de Deus em nós. E eu não quero isso para você, eu não quero isso para a minha vida, então é bom que a gente se coloque nesse caminho, despertado por essa nova consciência a partir da palavra, percebendo que sem lenha o fogo se apaga. Se não tiver lenha, o fogo não vai ficar. Então, se a gente entender esse fogo especificamente nessa passagem como a ofensa, se eu não der lenha, eu não vou me sentir ofendido e para isso eu preciso compreender algumas coisas. Bom, quanto mais a gente espera, mais possibilidades as ofensas têm de nos ferir, não é? De nos destruir, e com isso a gente vai exigindo das pessoas comportamentos que talvez elas não terão conosco. Então, quando você é ofendido, é natural que você esbraveje, reaja de uma maneira tão amarga que você vai desejar que o outro tenha mudanças que você jamais poderá obrigá-lo a ter. Uma pessoa pode ofender por maldade, sim, mas eu nunca posso ficar refém dessa pessoa mudar, porque eu não posso esperar até que ela mude para que eu não me ofenda mais. Eu preciso me antecipar. Eu não posso adubar, eu não posso colocar lenha nessa fogueira, e eu preciso compreender, não é, como eu vou lidar para que eu não dependa de ninguém. Apenas de mim mesmo e, obviamente, do Senhor, para me fortalecer de modo que eu possa ultrapassar aquilo que me ofende, passe a não me ofender mais. Bom, tudo que acontece em relação à ofensa são provas e testes. E essas provas, esses testes,
eles vão localizando, essas provas, esses testes vão localizando aonde eu estou espiritualmente. É desejo do Senhor que nós cresçamos espiritualmente. Quando você se sentir ofendido, você não precisa se culpar. Você não precisa punir a si mesmo se condenando. O que você precisa é identificar através do nível, da profundidade com a qual você se sente ofendido, de onde você pode crescer espiritualmente. Então, essas provas e testes são oportunidades. Geralmente o aluno não gosta muito de prova e teste, porque ele vai ser testado e ele tem medo de não ser aprovado. Bom, mas o objetivo não era para ser esse. Porque a prova e o teste para o aluno vão mostrar o quanto ele sabe daquela matéria, o quanto ele está preparado para responder a pergunta sobre aquele assunto ou não. Então é ótimo. Porque sem isso a gente não fica sabendo onde estamos. Se você está perdido, o primeiro passo é saber aonde você está. A partir do momento que eu sei onde estou, eu posso ser direcionado. Olha, você vai tomar ali o primeiro retorno, você vai entrar à direita. Olha, você está perto, você só se perdeu porque entrou errado numa rua. E é ótimo, porque a todo momento em que a gente reflete, a gente está sendo redirecionado para que a gente não fique no caminho errado, mas possa seguir no rumo certo para a nossa vida. Bom, há um refinar do Espírito Santo na nossa vida, não é? Aflições, provações, tribulações, são coisas que vão refinando a nossa vida, não é? A gente ganha intimidade com o Senhor, isso é motivo de gratidão, porque olha, ficou difícil ali, mas eu busquei o Senhor e acabei tendo mais intimidade com o Senhor. Então, eu quero dizer para você que a partir do momento que você tiver essa compreensão, a aflição, ela não somente será vencida, eu creio que em nome de Jesus você vai vencer a aflição, como também você crescerá. Tira de nós, a aflição, ela é capaz de tirar de nós o que precisa morrer ou já está morto. Então essa compreensão, quando vem a ofensa a nos afligir, tratando no Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Aquilo vai ser retirado da nossa vida, então vai ficar resolvido. A partir de agora, o que eu sugiro você a fazer? Quando você se sentir ofendido, começa a buscar o Senhor, porque tem alguma coisa ali, tem algum segredo que o Senhor quer te revelar acerca da tua vida, que Ele vai tratar, fica tranquilo. O médico só não vai te invadir. Mas se você abrir o seu coração, Ele vai tratar, e aquilo que era um problema deixa de ser um problema. O nosso lidar com as ofensas também tem o poder de mostrar aonde é que a gente já está maduro, né? É como eu disse a você, eu sobre dirigir hoje eu estou maduro, não é um problema para mim mais. Eu preciso até mesmo pegar a carona dessa maturidade em relação a um item, a uma secção da minha vida e importar essa experiência para outras áreas. Para que eu não permaneça aí tropeçando, batendo com a cabeça e me ferindo. Quando você for ferido por uma ofensa, isso pode gerar em você um despertamento. Bom, eu agi daquela maneira e eu não quero agir assim novamente. E aí o Espírito Santo vai conversar com você. Vai falar o teu coração, vai te tocar, e aí o Senhor vai agir. Muita gente não gosta da terapia de Cristo por causa disso. Porque vai doer, vai tocar numa área em que ela não quer. Ela prefere levantar as mãos, adorar e fingir que nada está acontecendo, e quando pintar a ofensa, ela gritar, ela esbravejar, ela reagir, sem perceber que isso está acabando com ela, está destruindo a vida dela. Eu prefiro que Deus haja. Às vezes dói, e a gente não quer, a gente resiste muito. Eu quero que você saiba disso, a gente resiste muito ao tratamento de Deus na nossa vida. Mas quando Ele vem, isso nos lança tão para frente, isso nos leva a avançar tanto, que é uma bênção para a nossa vida. E aí, uma última coisa eu quero dizer para fechar essa breve reflexão sobre a ofensa, não é? Tem gente que não vai compreender o mover de Deus na sua vida. E aí, você
não pode permitir que essa reação desagradável de quem quer que seja freie você, detenha a sua vida. Porque muita gente vai querer que você, ao ser ofendido, se levante e grite, fale mais alto. Mas o Espírito Santo está se movendo em você, vai gerar uma reação diferente. Isso vai ser surpresa para muita gente, vai desagradar alguns, mas você estará agradando ao Senhor. Sem mexericos a briga se apaga, sem lenha o fogo não se mantém aceso. O único fogo que vai se manter aceso na sua vida é o fogo do Espírito Santo. O fogo estranho que destrói, não é? Que sabota, que oferece perigo, que fere, que agride, esse vai cessar porque você não vai dar mais lenha. Essa é a fé que precisa habitar o nosso coração. A nossa mente precisa ser despertada para o fato de que, localizando a ofensa, podemos também ser tratados, curados dela, de modo a sermos libertos disso que nos amarra. Se tem uma coisa que prende a mim e a você, é a gente querer caminhar para frente e estar preso por alguma coisa e vai ver o que é. É uma ofensa que entrou, não é? Como uma armadilha, sem eu perceber, ela estava escondida e eu mordi a isca e caí, tropecei, fui derrubado, fui vencido, derrotado pela ofensa. Em nome de Jesus, você não vai ser derrotado pela ofensa. O Espírito Santo vai te ajudar a identificar onde é que ela está escondida, vai te revelar qual é a isca que você morde e é vencido para que você se torne vencedor. Aquilo que te dominava vai passar a ser dominado por você, porque o Senhor quer que você reine sobre essas ofensas, de modo que elas não te agridam mais, mas possam mostrar o mover e agir do Espírito Santo, revelando que você está amadurecendo, você e eu estamos crescendo. Vamos orar? Pai, nós apresentamos a nossa vida. Tem tanta coisa que nos ofende. Basta tocar naquele assunto e algo se acende em nós e é muito ruim, a gente sente que é algo que destrói, que agride, que fere, que machuca. Ah, Senhor, vem com teu Espírito Santo e mostra o que é, para que a gente vendo lide de maneira diferente, que haja fé no nosso coração, que sejamos fortalecidos por Ti, de modo que a gente creia de verdade que aquilo que nos ofende hoje não vai nos ofender, porque o Espírito Santo vai tratar. Arranca do nosso coração aquilo que está morto aqui dentro. Está apodrecido e está querendo apodrecer outras experiências. Aquilo também que está nos matando, Senhor, que possa ser vencido no poder do nome de Jesus. Que não sejamos lenha para esse fogo estranho, mas que o nosso coração seja aquecido, sim, pelo fogo do Espírito Santo. Ah, Pai, nos ajuda. Não queremos viver acuados, temendo a ofensa, não queremos nos tornar pessoas agressivas por causa da ofensa, mas queremos revelar esse Espírito Santo que queremos habitar no nosso coração, mostrando ao mundo como a gente lida com a ofensa, no poder do nome do Senhor, no amor do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado por você ter assistido essa gravação. Hoje não pudemos transmitir ao vivo, mas ficou aqui para você algo da parte do Senhor, da sua palavra, para trazer libertação para a sua vida. Um beijão. Nós amamos muito vocês. Contem conosco.